Commodities Agrícolas, com Joãozinho Grafista. Pois é, depois de passar por semanas em calmaria, preços não tão elevados, o mercado do café deu indícios de recuperação e retomada das boas cotações. Isso se deve em especial à diminuição da oferta, ou seja, menor quantidade disponível de café, em especial no hemisfério norte. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, o Joãozinho Grafista, que sempre participa aqui do Paracatu Rural, hoje vai estar analisando esse cenário de forma gráfica dessas commodities e de outras commodities também, como no caso da soja, que tem previsão de chuva para os próximos dias lá nos Estados Unidos, e isso provocou queda nos preços. O caso do trigo, registro de um ataque ucraniano a navios russos voltou a pressionar os valores para este cereal. E o milho registrou uma ligeira queda, mas recuperada pelos ganhos no trigo. Bom, vamos falar então como foram as commodities nesta início de semana. Falar em commodities, saiu um relatório bem interessante na sexta-feira do Banco Itaú sobre, dando uma geral do que eles esperam para as commodities ao longo agora do partido do segundo semestre, né? Mas o que chamou a atenção nesta segunda-feira aí, café conseguiu fazer um movimento de reversão, de tendência, teve 2 dias aí de realização. Essa é uma semana puxada para o café. Por quê? Porque a gente tem a gente chama de vencimento de opções. As opções que são negociadas lá na Bolsa de Nova York, as famosas call e put, para quem quiser ter mais interesse, entender como é que funciona, eu ensino nos cursos que eu dou, né? Tem muita opção de compra na região de 160, na região de 157, 155, e o mercado deixou para trás essas mínimas. E tem muita opção de venda na casa dos 165 e 168. Então o que significa? Que para sexta-feira a tendência é o mercado tentar buscar essas máximas e quem sabe até buscar uma opção que tem muita opção de venda na casa dos 170, 172. Então eu ainda acredito que nós vamos ter uma semana de mais rally de alta para o café. Graficamente segurou acima de 160, então isso foi importante. Então tem tudo aí para buscar os 167, 172 e furar os 172. Só vai parar lá nos 180, na minha opinião, café Nova York, tá? Tivemos realização nas commodities, que chamou atenção, vou estar falando, né, um dos motivos. A soja caiu 2%, testando um fortíssimo suporte no gráfico, na casa dos 1.300, até estava dando uma olhada no início da tarde, desta segunda, e que me chamou atenção, puxando o que a gente chama de gráfico histórico, né, as bases de dados. A soja vem testando uma mínima que não está praticamente próxima, a gente chama de fundo duplo, fundo triplo, então eu ainda acredito que a soja deve segurar aí na casa dos 12,80, dos 13 bushel, mas se perder a próxima mínima forte, só lá na mínima de outubro de 2021, que foi lá na casa dos 12 por bushel. Olha só. De acordo com o portal internacional Barchart, né, disseram que um dos motivos da alta do café é a famosa palavrinha chamada oferta, tá ficando bem apertada e isso vem sustentando os preços. Você tem 2 estoques de café que a gente chama de estoque de café certificado. O que é o certificado? Ele é o café fino, né? E esse café é comprado pelo exportador e colocado lá na bolsa, tanto de Nova York como na bolsa de Londres. E na bolsa de Londres, que é o Conilon, né, o famoso café robusta, e na quinta-feira passada, esses estoques baixaram uma posição recorde de queda de 5.096 contratos. Isso puxando os dados históricos desde 2016. E também na semana passada, na quinta-feira, o estoque de arábica, que é o café arábica, como eu acabei de falar, então é o café posto pelos exportadores, lá compram, né, do produtor e é colocado lá nos armazéns, lá na Bolsa de Nova York, né? Esses estoques também caíram para 527.942 sacas, é o menor nível em 8 meses e meio. E você tem aquela famosa palavra, né, o café ele está no preço de custo, pelo menos aqui na região do Cerrado Mineiro, a gente, né, a Embrapa, a Emater, né, sempre fala em torno de R$800 o custo, e isso mostra que o produtor não quer vender, então ele retém a oferta. Né? Ele quer vender esse café acima de pelo menos R$1.000 ou acima de 950, R$1.100. Vi muito produtor, tenho conversado com muito produtor de café falando a mesma coisa, tá? Rapidinho, vamos para os fundamentos da soja, né? Não só da soja e do milho, tá? Tivemos uma queda então na soja de 2% nesta segunda-feira, com clima chuvoso finalmente em grande parte do principal cinturão agrícola lá dos Estados Unidos e previsões de boas condições de desenvolvimento para agosto, levando
levando os preços ao menor nível em mais de 5 semanas, disse a agência Reuters. O trigo teve boa alta de 3,9%, com a intensificação das preocupações com a oferta global, estimulado por temores de uma escalada de ataque aos navios do Mar Negro após um ataque ucraniano a um navio-tanque russo. Estão querendo cutucar a cobra, a vara aí, né? O bom clima na safra também pressionou o mercado do milho aqui no Brasil, que somou a 9ª sessão de perdas nas últimas 10 semanas, né? No milho na Bolsa de Chicago também, mas as perdas foram contidas pelos ganhos do trigo, tá? As chuvas no fim de semana provavelmente foram tão boas quanto previam, disse Mark Schultz, analista-chefe da North Star Commodity, com sede em Minnesota. Um relatório do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado após o fechamento do mercado nesta segunda-feira, mostrou que as classificações de bom a excelente para o milho subiram 2 pontos percentuais para 57% na última semana. A classificação da soja também subiu 2 pontos percentuais para 54%. Trigo novembro lá na bolsa caiu 31 centavos para fechar $13,02 por bushel. Os preços chegaram a $12,91, um nível mais baixo para o contrato, desde 30 de junho. Então, para terminar, como comentei, agora só o que me chama a atenção com essa queda que a soja vem trabalhando desde a máxima na segunda-feira, dia 24 de julho, que estava nos 14,35, agora nos 13 por bushel. Os indicadores ficaram que a gente chama de sobrevenda. Claro que o próximo suporte é os 12,70, 12,60. A média móvel de 20 está bem acima, só lá nos 13,70 para ganhar um pouco de força, para voltar lá para casa dos 14,40 por bushel. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? A segunda lei de Deus. No alto Monte Sinai, Deus deu a Moisés instruções para todo um jeito de viver para a nova nação de Israel, que foi recém-liberta da escravidão egípcia. Naquela massa de material de aliança estava a vontade de Deus para a sociedade deles, para a vida de louvor deles e princípios eternos do comportamento moral deles com relação ao próprio Deus e uns com os outros. Como um lembrete, o próprio Deus gravou um resumo da sua instrução divina em 2 tábuas de pedra para Moisés carregar consigo e para acompanhar os israelitas no resto da jornada até Canaã. Infelizmente, as escrituras hebraicas não enumeraram os mandamentos explicitamente e entre os cristãos há 2 grandes escolas de pensamento sobre o número de cada mandamento. Chamaremos este de a segunda lei de Deus. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Texto que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. A adulteração da mensagem, ou nome, santo de Deus, seja por adição ou subtração, é rigorosamente proibida e traz penalidades severas, assim como o uso irreverente ou profano dos preciosos nomes próprios de Deus. Use-os com cuidado e para os propósitos para os quais Ele os revelou amavelmente a você e a mim. Ao invés de ouvirem vários, que droga, e juro por Deus, saindo da sua boca, que os seus amigos ouçam o nome de Deus em orações, louvores e ações de graças. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Texto que está em Salmos capítulo 50, verso 15. Esse devocional faz parte do plano de estudos, Os 10 Mandamentos, do aplicativo bíblia.com.
E assim a gente encerra o seu Paracatu Rural de hoje agradecendo a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.